E aí, tudo bem? Que bom que você chegou até aqui. Seja muito bem-vindo ao canal oficial da Igreja CI. A mensagem que você vai assistir ou ouvir agora, ela é do nosso culto de jovens, o Tamo Junto, que acontece todos os sábados às 20 horas. Antes de liberar a mensagem, eu quero pedir para você deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Deus abençoe você e aproveite. Valeu! Eu descobri que cada uma dessas histórias, por menores que elas sejam, na Bíblia, nos Evangelhos, quando você pega uma história de um milagre que Jesus realizou, quando você pega a história de alguém que Jesus libertou, de uma viagem que Jesus fez com os seus discípulos, de uma incursão missionária que ele realizou, uma palestra que ele deu, seja no Sermão da Montanha ou em um outro lugar, nos lugares mais ermos de Jerusalém, você vai ver que cada uma dessas histórias, elas falam sobre quem Jesus é. Eu li essas histórias e quase sempre eu pensava sobre aquilo que Jesus fez. As histórias de milagres de Jesus curando pessoas, obviamente retratam em um primeiro momento aquilo que Jesus fez. Mas por trás disso, a intenção de Jesus era: eu vou contar o que eu fiz para que o meu povo conheça quem eu sou. Então é com esse olhar que eu gostaria que nós mergulhássemos hoje nessa palavra. Não se concentre naquilo que Jesus fez, mas se concentre em tentar descobrir quem Ele é fazendo o que Ele fez. Eu creio que o que muda a vida de alguém é quando alguém não apenas ouve falar de Jesus, mas quando alguém tem um encontro com Ele e descobre quem Ele é. Que Ele não é apenas uma figura em um livro, mas que Ele é real, que Ele é um amigo, que Ele é companheiro, que Ele é fiel. Ele é aquele que faz o elo perfeito entre nós e o Pai, e por isso nada nos separa, como cantamos nessa noite. Então eu gostaria que você abrisse hoje o seu coração e entrasse nessa viagem. Senhor, fala comigo não apenas para que eu descubra o que Tu fizestes, mas fala comigo de tal maneira que eu possa Te encontrar nessa leitura, Te encontrar nessa noite e descobrir um pouco mais, não apenas daquilo que Você fez, mas de quem Tu és, para a glória do Teu nome. Amém? Vamos lá então, Lucas 13, verso 10, que diz assim: E Jesus ensinava em uma sinagoga no dia de sábado, e havia ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, e já estava com esse espírito 18 anos, e andava encurvada, e de nenhuma maneira se podia endireitar. E quando Jesus a viu, a chamou, e lhe disse: Mulher, seja livre desta enfermidade. E pôs as suas mãos sobre ela, e logo ela se endireitou e glorificava a Deus. Amém? Oremos. Pai, aqui estamos nós nessa noite, Senhor, sedentos por Ti, querendo, Espírito Santo, receber mais de Ti e Te conhecer. Senhor Jesus, revela-te a nós nessa noite, que possamos ter mais uma experiência contigo, de tantas que ao longo da vida vamos ter, Senhor, mas que essa noite seja separada para isso, para termos uma experiência contigo, pessoal, personal, individual, Senhor, capaz de nos levar a um lugar de intimidade ainda maior contigo. Aqueles, Senhor, que aqui chegaram desejando uma resposta, que o Senhor Jesus seja essa resposta. Aqueles que chegaram aqui doentes, enfermos, doentes da alma, do espírito, Senhor, depressivos, oprimidos, aqueles que talvez se sentem sozinhos, Senhor, que nessa noite possam olhar para Ti através dessa palavra e Te encontrar como Tu és, Senhor, um Pai bondoso, de braços abertos, dizendo: venham como estão. Que assim seja nessa noite, Senhor, que tudo que for ministrado aqui seja para a honra, glória e louvor do Teu nome, que não seja palavra de conhecimento intelectual humano, mas que seja a palavra rema, que seja a palavra revelada, que seja poder do alto, que seja poder de Deus. A Ti, Jesus, nessa noite, e somente a Ti, juntos nós Te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Irmãos, esse texto é uma pequena história, e que para mim é como que se fora um resumo de quem Jesus é. É impossível contar uma história ou fazer um relato que resuma tudo o que Jesus é. Jesus é Deus.
Mas aqui nós vamos vendo características, peculiaridades da vida de Jesus e da sua personalidade, que ao descobrirmos e entendermos, a nossa relação com Ele pode se expandir. Tudo que nós vamos lendo na Bíblia sobre Jesus tem um intuito, não apenas de ensino, mas de fazer com que nós tenhamos confiança nele. É impossível confiar em quem não cremos, é impossível confiar em quem nós não temos intimidade. Quanto mais íntimos, mais confiantes, quanto mais íntimos, mais fé nós podemos depositar. E esse texto então, ele vai fazer um resumo de algumas marcas, de algumas características de Jesus que você vai ver ao longo de toda a Bíblia. E por isso eu gosto muito desse texto, porque mais do que falar sobre o milagre, fala sobre quem Jesus é. Esse texto começa falando que Jesus estava em uma sinagoga. E ele estava nessa sinagoga em um dia de sábado. E ali ele estava ensinando. Uma das marcas da vida de Jesus é que Jesus, por onde passava, ele proclamava o Evangelho, ou seja, ele profetizava, ele liberava a palavra, ele anunciava o Evangelho das boas novas aos cativos, mas não apenas proclamava, ele proclamava, liberava a palavra e ensinava essa palavra. A proclamação é a liberação profética, a proclamação é a liberação da palavra em um contexto geral. Mas o ensino é quando ele reduz aquela palavra a um ambiente de conhecimento de quem está ouvindo a palavra. É por isso que as pessoas ficavam maravilhadas ao ouvir Jesus pregando. É por isso que quando Jesus pregava, existia um efeito que era incomparado a qualquer outro mestre da terra. Era muito comum aqueles que ouviam Jesus, depois de ouvi-lo, dizerem: olha, ninguém fala como ele fala. Não é porque Jesus tinha um conteúdo diferente, não, ele pregava a palavra, ele anunciava o que os profetas vinham anunciando, mas era como ele falava, porque Jesus não apenas proclamava, ele liberava a palavra e depois ensinava essa palavra. A proclamação da palavra, ela é poderosa porque é pela palavra de Deus que tudo vai sendo criado. A metodologia, a fórmula, a ferramenta para Deus construir algo na sua vida hoje, agora, é através da palavra de Deus. Os lugares que você vai visitar, as nações que você vai conhecer, as obras que você vai fazer, as pessoas que você vai conhecer, os milagres que vão acontecer na sua vida, vão começar com uma palavra de Deus. E muitas vezes nós desprezamos o poder da palavra. A palavra não é a Bíblia. Parece heresia, mas não é. A palavra não é o livro. O livro contém a palavra. Mas a palavra não é o livro. O livro pode estar aberto em um lugar e algumas pessoas de maneira mística acham que o livro aberto tem efeito, protege o ambiente. Não. O que protege o ambiente e faz diferença no ambiente é o que está escrito no livro. É o conteúdo do livro, é a mensagem do livro, é a palavra. E a palavra não é letra, a letra é morta. Mas o Espírito vivifica a letra. Foi isso que Jesus disse. Jesus disse: olha, as palavras que eu vos digo, eu não as digo de mim mesmo, mas é o Pai quem está em mim que libera essas palavras. Então quando Jesus fala, e nesse dia na sinagoga ele estava falando, ele estava liberando, ele estava proclamando a palavra, como está acontecendo aqui hoje. A palavra de Deus está sendo proclamada. E enquanto a palavra de Deus está sendo proclamada, algo poderoso está acontecendo agora. Talvez os teus olhos, os teus sentimentos físicos naturais, a tua percepção natural não possa atingir essa dimensão, porque o que está acontecendo, apesar de afetar o mundo natural, começa sendo criado no sobrenatural. É nesse mesmo lugar, Jesus está falando e coisas estão acontecendo, só que é em uma dimensão que os olhos não veem. Mas não é porque os seus olhos não veem que o Senhor não está fazendo. Não é porque nós não conseguimos sentir de maneira natural o que o Senhor está fazendo que Ele não está trabalhando. E esse é o primeiro ensino dessa noite. Sempre que a palavra de Deus é proclamada, algo está sendo construído. Jesus disse: as palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas é o Pai que está em mim quem faz as obras.
Olha Jesus dizendo: todas as vezes que eu falo, o Pai faz uma obra. Todas as vezes que uma palavra é liberada sobre a sua vida, o próprio Deus está edificando algo sobre a sua vida. Ainda que você não veja, ainda que você não perceba, a palavra profetizada sobre a sua vida, quando é palavra de Deus, na mesma hora algo está sendo edificado sobre você. Agora existe um problema. É que às vezes a palavra está sendo proclamada, ela está sendo liberada, mas não existe o entendimento daquilo que está sendo liberado. É por isso que o ensino humano é ineficaz, é inoperante. É por isso que, por melhor que seja um mestre humano, ele tem as suas limitações. Porque ele vai conseguir, com a sua didática, com a sua capacidade intelectual, envolver alguns alunos daquela plateia. Alguns vão entender a mensagem, alguns vão captar a mensagem, outros vão sair de uma maneira rasa como entraram. Agora, quando Jesus fala, quando ele proclama, ele não proclama como um homem, ele não libera apenas uma informação. Quando Jesus fala, ele fala e convence daquilo que ele está falando. Quando Jesus fala, algo começa a arder no teu coração e uma expectativa começa a surgir, ainda que entrou desanimado, ainda que entrou caído, ainda que a semana tenha sido ruim, ainda que o ano até aqui tenha sido uma tragédia. Quando Jesus fala, algo arde no seu coração e uma esperança vem, porque aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, nem subiu ou penetrou no coração humano, é aquilo que Jesus tem preparado para aqueles que o amam. E talvez você diga: então por que essa tragédia? E talvez você diga: então por que a minha casa não muda? Por que aquela guerra com os meus pais? Por que esse ambiente de tanta restrição financeira? Por que tantas dificuldades ao longo da caminhada, se eu estou ouvindo Jesus falar? É porque a palavra de Deus, ela tem um tempo adequado para que aquilo que está sendo preparado no sobrenatural te atinja no mundo natural. Agora saiba, foi o próprio Senhor Deus quem disse a Isaías: a palavra de Deus, ela não é coisa da terra. A palavra do Senhor Jesus não nasce no coração humano. A palavra de Deus, ela nasce no céu, ela nasce com Deus. O que Deus está liberando sobre a tua vida nunca foi invenção do homem, sempre foi desejo do Senhor. E essa palavra que nasce no céu, ela tem um endereço, e o endereço é a terra, é te alcançar, é te atingir. E uma vez que a palavra chega, ela tem uma duração. A palavra não pode voltar para Deus sem antes realizar aquilo para o qual ela foi enviada. Então, enquanto você recebe a palavra, Deus está construindo, e aí você aguarda, a palavra não vai embora, ela fica repousando sobre você, até que o tempo adequado aconteça. E aí então, meu irmão, se prepare, porque as sementes que você carrega vão se conectadas com a chuva poderosa do Senhor, e aí uma abundante colheita virá para a glória de Deus. E até a palavra se completar, o que fazemos? Nos sentamos para ouvir o ensino de Jesus. Ele não apenas profetiza, ele não apenas proclama, ele proclama e ensina. O texto vai dizer que nesse sábado Jesus estava na sinagoga ensinando. Ensinar, a palavra ensinar no grego, no original que foi escrito, é didáticos, que para nós uma tradução simples seria didática. O ensino de Jesus demanda de uma didática, é a maneira pelo qual ele faz com que aquilo que ele disse seja compreendido. E a compreensão do que Jesus te fala não é com a mente, é com o espírito. É por isso que tem coisas que o Senhor vai te dizer nessa noite que talvez você diga: como eu? Tão pequeno, tão falho, tão fraco, acabei de chegar, como isso tudo é para mim? Uma das marcas da palavra de Deus é que ela é sempre muito maior do que a capacidade humana que carregamos. O Senhor, pela fé, me faz ver aqui missionários que vão voar as nações, empresários, gente que vai ser influente, uma geração apaixonada por Jesus, que vai ter unção para curar, que por onde passar pessoas serão libertas pela fé, eu vejo. Agora quem recebe a palavra talvez diga: eu nunca saí de Itajaí, não tenho condições, talvez cheguei aqui de bicicleta, eu não tenho nem como andar nessa cidade. Quando todos saem para fazer um lanche, eu fico de fora porque não tenho dinheiro nem para comer.
Esses sonhos são grandiosos demais para mim, bispo. E aí está o poder da palavra de Deus. Aquele que está prometendo, ele é fiel para cumprir. Não é na força do teu braço, não é na capacidade intelectual do homem. Quando Deus fala, ele cumpre. Porque ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Agindo Jesus, ninguém impedirá. Então chegará um dia que você verá plenamente o cumprimento das promessas de Deus sobre a sua vida. E você vai pisar e entrar em lugares que quando você entrar, você vai dizer: eu? Como é que eu cheguei aqui? Como é que esse ambiente se abriu? Como é que essa porta se abriu diante de mim? Como é que Deus me conectou com essa gente? Deus, por uma palavra. E essa palavra que pode mudar o teu futuro, pode estar sendo liberada nessa noite. Essa noite é uma noite profética, onde Deus vai abrir destinos para a glória dEle. Uma outra palavra que traduz o ensino de Jesus, e que para mim é a palavra que marca, é a palavra que mais tem a ver com o ensino de Jesus, vem do latim, que significa insignare. Insignare significa marcar algo ou alguém. Eu estudei, fiz algumas graduações, a faculdade, especializações. E a maioria dos conteúdos que eu estudei, eu não me lembro de mais nada. Às vezes a Grazi me pergunta: olha, isso aqui é o quê? Porque eu fiz educação física, anatomia, e, enfim. E aí eu olho e digo: estranho, né? E às vezes alguém me pergunta: tá, isso aqui como é que faz? Eu digo: não me lembro. Agora, quando Jesus ensina, tem algo que é extraordinário. Jesus não ensina como o homem ensina. O ensino dos homens é guardado na cabeça. O ensino de Jesus é uma marca no teu coração. Quando Ele te ensina, você nunca mais esquece. Você pode estar num deserto. Naquele deserto, o ensino de Jesus estará contigo. Você pode estar no olho do furacão. Aquilo que o Senhor te ensinou, a tempestade, o vento mau, as palavras contrárias, jamais poderão arrancar do teu coração. O ensino de Jesus é insignare, é marcar você de uma maneira que nunca mais seja apagada essa marca. É por isso que tem gente que dá a vida por Jesus. Porque uma vez marcado por Ele, é uma marca tão profunda, tão linda, é um ensino tão poderoso que nada pode apagar. E nesse dia Jesus estava na sinagoga ensinando. Só que o texto vai dizer que Jesus estava ensinando, e se estava ensinando é porque antes já tinha proclamado, já tinha profetizado, já tinha liberado palavras, agora estava ensinando. Só que esse ensino estava sendo feito num dia de sábado. O sábado para a religiosidade era o dia em que não se podia construir. O sábado era o dia onde não se podia mudar a rotina de alguém, não se podia mudar a trajetória de vida de alguém. O sábado era o dia do descanso. E não era um descanso de contemplação, não era um descanso de, olha, vamos descansar olhando para tudo que Deus fez na nossa vida, não. Era um sábado religioso, era uma regra humana, aonde naquele dia as coisas não poderiam mudar. E quanta gente hoje está vivendo um sábado, um período onde você acorda, levanta, vai dormir e parece que nada muda. Uma temporada de mesmice, uma temporada onde você vê um decolando, o outro voando, um sendo enviado, o outro fazendo, dons acontecendo, mas quem sabe com você parece um sábado eterno. O profeta um dia recebeu uma instrução de Deus e disse: desça à casa do oleiro e ali eu falarei contigo. A palavra não foi desçam, a palavra não foi no coletivo, a palavra foi individual: desça você. E lá, nesse lugar raso, na casa do oleiro, eu vou falar contigo. Então o profeta desce e chega na casa do oleiro. E quando ele chega lá, a cena que ele vê é o oleiro trabalhando. Existia uma massa de barro sobre uma roda, e o oleiro tocando a roda com os pés, aquela roda girava, e então o oleiro ia amassando aquele barro. O oleiro ia moldando aquele barro, ia construindo aquele barro para transformá-lo em um vaso. Agora o interessante é a visão não do oleiro, mas a visão do barro.
Muitas pessoas estão vivendo esse sábado, esse período interminável, onde parece que a sua vida não pode mudar. Estão vivendo como que alguém que está na mesa do oleiro. A visão do barro era uma visão de 360 graus constante. Estava na mesa, num lugar elevado, entretanto, ele estava ali e via tudo o que acontecia à sua volta. O oleiro tocava a roda e a massa girava, o barro girava, olhava para todos os lados, sucesso para um lado, envio para o outro, prosperidade aqui, promessas de Deus sendo realizadas. Entretanto, o barro não saía do lugar. E muita gente vive assim, uma vida que tem movimento, entretanto não tem progresso. Uma vida que tem muita informação, sabe de tudo, entretanto, a sua própria vida parece que está enraizada sobre uma tábua aonde ele não consegue avançar. O texto vai dizer que o oleiro estava fazendo um barro e não conseguiu dar a forma final àquele barro. O vaso não se construiu e no meio do processo o vaso se quebrou. Pior do que estar em um momento de estagnação é estar num momento de estagnação rachado, quebrado. Pior do que estar em um momento onde você vê o seu potencial para avançar, para fluir, para fazer, mas parece que algo te prende, você não rompe. Parece que quando vai subir, quando vai se elevar, tudo desmorona. E eu sei que aqui nessa noite existem pessoas que dentro do seu coração dizem: por que comigo é tão difícil? Porque na minha vez parece que eu preciso fazer um esforço sempre maior do que todos para conseguir o mesmo progresso, e na maioria das vezes eu acabo me quebrando. O texto é lindo porque a representação do oleiro não é um oleiro normal. O oleiro que está aqui tocando essa roda e dando ritmo nessa roda, e fazendo com que esse barro seja moldado para se transformar em um vaso, esse oleiro é o próprio Jesus. E o texto vai dizer que o vaso se quebra, mas não se quebra e cai no chão. Não se quebra e a massa é jogada fora. O texto diz que o vaso se quebra na mão do oleiro. Essa é uma boa notícia para você que diz: não tem progresso, eu não avanço, as coisas não estão acontecendo. Todas as vezes que parece que eu vou me colocar de pé, existe uma nova rachadura, uma nova trinca, uma nova queda. Ei, a boa notícia é, se você conhece a Jesus Cristo, você quando se quebra não cai no chão, não é jogado fora, não está obsoleto. Você se quebra na mão do próprio Jesus e Ele vai te reconstruir para a glória dEle. E o tempo da mesa, quem decide é o oleiro. Agora tenha certeza, meu irmão, que quando chegar o tempo, o oleiro vai te tirar dessa mesa e você vai para um lugar de honra para a glória de Deus. A massa pode contribuir como? Como é que o barro pode acelerar esse processo? Não tem como acelerar, o processo é todo pelo oleiro. Agora tem algo que nós podemos fazer, é não atrasar o processo. E o que atrasa esse processo do moldar do vaso? É que muitas vezes o oleiro precisa retirar as impurezas desse barro. São as pedrinhas que estão ali, que lá na frente irão causar uma fissura no vaso pronto. E essas pedrinhas o que são, senão as áreas de rigidez da nossa personalidade. Eu sou crente, mas não sou bobo, bispo. Eu vou à igreja, mas assim, não pisa no meu calo. Eu estou até disposto a fazer, mas assim, bom, no meu ritmo. Senhor, eu quero te servir, mas é assim, maquiada, maravilhosa, cabelinho penteado. Se Ele te botar babando como uma doida, pode? E se Ele te mandar para a África para andar descalço lá com os irmãozinhos da África, pode? E se não tiver uma bateria linda, Ele te der um pedaço de bambu para tocar e um tambor de lata de tinta, pode? E se não tiver dinheiro no bolso, mas só sobrar uma palavra no coração para anunciar o Evangelho, pode?
Porque se puder, essas pedrinhas vão saindo, e aí o Senhor vai te construindo para a glória dEle. Um dia eu estava em casa e nós ainda morávamos em Blumenau. E o Davi era muito pequenininho, devia ter um ano e meio por aí, ainda não falava. Estava dando as primeiras palavras e eu me lembro que uma das dádivas do Davi é que ele nunca passou uma noite em claro, ele sempre dormiu muito bem. Mas antes de pegar no sono, ele sempre ficava muito agitado. Ficava se virando de um lado para o outro e tal, e aquela coisa toda. E eu inventei um tal do canguru para fazer ele dormir. Eu botava ele no braço e ficava andando pela casa fazendo e o canguru, tic-tic-tac-tic-tac-tic-tchu. E aí ele ficava tipo aranha, ia indo e daqui a pouco, pum, desmaiava. E um dia eu fui botar ele no berço, e quando eu fui colocar ele no berço, o Senhor falou comigo. O Senhor disse: a única coisa que eu quero de ti, Marlon, é que como filho, quando eu te pegar para te transportar de um lugar para o outro, você pare de se agitar. Porque aí eu consigo te conduzir de uma maneira tão segura e tão fácil. E aí você relaxa e aproveita a viagem nos meus braços. Esse é o oleiro que está fazendo essa grande construção sobre essa roda. E quando a gente se quebra na mão dele. E sabe o que é lindo de passar tempo nessa roda que parece um desperdício aos olhos humanos? É que quanto mais tempo na roda, mais as digitais do oleiro são impressas no barro. Lembra do Insignare? Lembra do ensino de Jesus que causa marcas? Parece que está doendo, parece que é tempo demais, parece que todo mundo foi e eu fiquei. Ei, dê glória a Deus, você está na melhor mão do mundo, você está nas mãos do oleiro Jesus. E o sábado? E essa temporada onde Jesus estava ensinando, aonde a religiosidade diz, não pode fazer isso hoje, não pode fazer isso agora. Você vai ver o final desse texto, depois que a mulher é curada, os religiosos chegam, os sacerdotes chegam e dizem, olha, existem 6 dias no qual se pode trabalhar, venham nesses dias para serem curados, não no sábado. Para você que está vivendo um sábado de paralisia, esse sábado para alguns é o que a humanidade diz, olha, é novo demais para tentar viver o que você está querendo. Você é jovem demais, não tem maturidade, não tem maturidade, não tem capacidade. Olha, você é jovem demais, você está num sábado, peraí. Espera virar o dia, espera mudar a temporada, espera um pouco. Existem coisas que você só vai fazer com o tempo. Existem experiências que a vida vai te trazer com o tempo. Agora tem coisas que Jesus pode fazer na sua vida e acelerar anos da sua vida hoje, nessa noite, agora, com uma palavra. Não existe sábado que resista ao poder de Jesus. Jesus disse, eu sou Senhor até do sábado. Se Ele quiser, Ele muda essa temporada de paralisia da tua vida hoje e começa a te fazer voar como águia para a glória dEle. E Jesus, na sinagoga, vai ensinar e vai construir justo em um sábado. Eu quero te encorajar a olhar para dentro do seu coração e se existe uma área da sua vida que está passando por um momento sabático, essa vai ser a noite que o vento do Espírito vai soprar e essa vida vai mudar, esse sábado vai virar, o calendário vai mudar e você vai ver coisas grandes começarem a acontecer para a glória do nome de Jesus. O texto diz que Jesus está na sinagoga e está ensinando. É um sábado e aí agora começa 3 grandes marcas de Jesus. O texto vai dizer que ele está na sinagoga, naquele ambiente, e a primeira coisa que acontece é que ele vê aquela mulher que estava enferma, com espírito de enfermidade há 18 anos. O texto não apenas diz que Jesus vê, mas diz que Jesus vê aquela mulher e a chama. Não apenas vê e chama, mas vê, chama e fala com ela, diz o texto. A primeira grande marca especial de Jesus é que Jesus nos vê.
A primeira grande marca impactante que diferencia Jesus de todos os seres humanos é que Jesus, como Deus, não vê como vê o homem. Na minha infância, na minha adolescência, os meus maiores problemas foram de ordens emocionais. Durante muito tempo, na minha mais tenra infância até o começo da adolescência, eu passei por muitos problemas com bullying. O colégio onde eu estudava, as crianças, a cultura do lugar era muito hostil. E por conta da cor da minha pele, por conta da minha etnia, eu sofri muito preconceito. E eu me lembro que por vezes eu voltava para casa pequeno, 7, 8 anos, e olhava para os céus, o colégio era perto da minha casa. E depois que todos os amigos saíam da sala, depois que todo mundo ia embora, eu ficava num canto e esperava a escola ficar vazia. E aí eu me lembro que o meu irmão mais velho ia me buscar, e então eu ficava esperando ele aparecer com a bicicleta, e quando ele chegava eu corria até ele. E algumas vezes ele não vinha me buscar, então eu tinha que voltar, fazer o trajeto de volta a pé. E então a zombaria, então o preconceito, então o bullying, então tudo aquilo que me afetava não era apenas no colégio, mas também no trajeto para casa. E eu me lembro que por muitas vezes eu fazia aquele trajeto e tentando evitar os aglomeros, tentando andar mais sozinho. Eu olhava para os céus e falava com Deus no meu coração, como uma criança. Mas eu me lembro que por várias vezes eu brigava com Deus e dizia: por que tu me fizesses assim? Por que tu me construísses assim? Eu não pedi para nascer assim. Por que tu me fizesses assim, diferente das pessoas onde eu estou? E por várias vezes eu chegava em casa e decidia: amanhã eu não volto para o colégio. Chega, eu não aguento mais. E aí então eu via o esforço da minha mãe fazendo tudo o que podia para que eu pudesse estudar, e o meu pai da mesma forma. Então meu coração se fechava, eu não conseguia falar com os meus pais, e ia para o meu quarto, e ali era a minha caverna, era o meu lugar onde as minhas dores ficavam me rondando, e aquele era o meu universo. Muitas vezes nesse trajeto eu perguntava a Deus: aonde tu estás que tu não me vê? E quem sabe algum dia da sua vida, da sua história, você já fez essa oração. Senhor, aonde tu estás que não me vês? Aonde tu estás que não estás vendo a guerra na minha família? Aonde tu estás que não estás vendo essa luta entre os meus pais? Aonde tu estás que não estás vendo esse buraco que está me consumindo? Aonde tu estás que tu não me vês? Anos se passaram e um dia eu me deparei com um texto que curou a minha alma. Efésios 2:8 vai dizer como nós somos salvos. Para que nós somos salvos e como nós fomos construídos. E naquele dia uma revolução começou na minha mente, e eu comecei a entender coisas em Deus que até ali eu não entendia. Efésios 2:8 vai dizer que pela graça nós somos salvos por meio da fé. Que isso não vem de nós, é dom de Deus, não vem pelas obras para que ninguém se glorie, porque nós somos feituras suas, criados em Cristo Jesus. Naquele dia a palavra saltou no meu coração e eu entendi algo. A sensação que eu tinha é que eu estava solto aqui nessa terra, abandonado nessa terra, que os olhos de Jesus não me alcançavam, que eu estava aqui solto nesse lugar e sofrendo aleatoriamente. E quando eu descobri esse texto vai dizer que nós fomos criados em Cristo. O Salmo 24 vai dizer que do Senhor é a terra, a sua plenitude, os mundos e todos aqueles que nele habitam. Que os universos foram construídos em Deus. O que esse texto quer dizer é o seguinte, que a ideia que eu tinha quando menino, de que Deus o Pai me criou e me jogou nessa terra vazia, hostil, e ali eu me sentia sozinho e mais longe dos olhos do Senhor, Ele não me via,
que essa ideia estava completamente equivocada. Que primeiro, o mundo que eu estou vivendo não é um mundo que está fora de Deus, não existe nada fora de Deus, tudo foi criado em Deus. Então, quando eu olho hoje para o céu, eu não olho para um céu onde um Deus está distante, não. Quando eu olho para o céu, eu sei que eu estou protegido dentro de Deus. Eu não estou só, eu fui criado em Deus e tudo que existe à minha volta pertence ao meu Deus. Você não é órfão, você não é fruto de uma gravidez indesejada, você não é fruto de um escape, não. Você foi planejado por Deus, criado em Cristo Jesus para uma obra perfeita e plena, para a glória de Deus. Você é imagem e semelhança do teu Pai Celestial. Ainda que o Pai da terra te esqueça, ainda que uma mãe se esqueça de um filho que amamenta, o Senhor Jesus, o teu Deus, jamais se esquecerá de ti. Ele é teu Pai, Ele te ama. E aí depois que eu fui curado, adivinha para onde o Senhor começou a me enviar? Cidades tipicamente alemãs. Me enviou como pastor de cidades tipicamente de culturas alemãs. Eu, nórdico. Depois que o Senhor me curou, me deu uma esposa. Vocês já viram a Grazi? Quando eu olho para ela, eu vejo a manifestação da graça de Deus sobre a vida de alguém. E aí eu olho para o meu filho, fico olhando para ele, que bichinho bonito esse Davi, rapaz. Fico olhando as fotos e eu digo, cara, que loucura. Tem uma parte de um DNA bonito em mim que não afloresceu, mas foi para ele. Sabe por que eu estou te dizendo isso? Para te contar que Jesus não vê como o homem vê. O texto diz que Jesus entra na sinagoga, ensina e vê aquela mulher. Algumas pessoas, quando pensam que Deus está lhe vendo, têm uma sensação que Deus lhe vê para julgar. Algumas pessoas pensam, cuidado, Deus está vendo, hein? E esse Deus está vendo soa como um Deus que está ali para avaliar, para julgar, para punir. E não. Um dia o profeta Samuel foi chamado por Deus para ir até a casa de Jessé, o belemita, para ungir o novo rei de Israel. O rei que estava no governo, na situação, era um rei que estava caído. E seria deposto pelo próximo rei, por Deus queria instituir Davi como rei. E então Samuel recebe uma tarefa de ir até a casa do pai de Davi. E Deus disse, Samuel, você vai chegar lá, e quando chegar lá você vai ungir um dos filhos de Jessé como o próximo rei de Israel. Então o profeta chega na casa e começa a passar os filhos. E quando passa o primeiro filho, ele olha para aquele homem, ele era alto, ele era forte, ele tinha boa aparência, ele era semelhante ao rei que estava sendo substituído. E na cabeça do profeta Samuel ele disse, certamente será esse. Então Deus, Jesus é Deus, amém? Amém? Jesus é Deus? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era e é Deus. Jesus é Deus. Jesus vê como Deus vê. O primeiro filho passa e então o profeta já se anima e se prepara para ungir esse homem. E então Deus do alto brada e fala com ele, Samuel, Samuel. Não te atentes para a sua estatura e nem para a beleza da sua formosura, porque eu o tenho rejeitado, porque eu que sou Deus, não vejo como o homem vê, porque o homem vê o exterior, mas eu olho para dentro do coração. Jesus, quando vê essa mulher, não vê a capa. Jesus, quando olha para mim e para você, não vê a capa, não vê o carro, não vê as moedas no bolso, não vê a roupa, não. Quando Ele olha para mim e para você, Ele olha para dentro do teu coração. Ele vai em um lugar onde a medicina não chega, Ele vai em um lugar onde o psicólogo não chega, Ele vai tão fundo que é um lugar que nem nós conseguimos chegar, porque quando Ele vê como Deus, e Deus olha para dentro do coração. E é por isso que é apaixonante andar com Jesus. Porque a Bíblia diz que Jesus é o verbo, Ele é a palavra. E a palavra é mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes.
faz separação entre juntas e medulas, alma e espírito, e a palavra de Deus, ela é apta para discernir as intenções e os pensamentos do coração humano. Tem coisa que nem saiu do nosso pensamento, que nem brotou ainda na nossa mente, Jesus já sabe. E por que sabe? Porque Ele nos vê, e quando Ele nos vê, Ele nos entende, nos compreende. O texto sagrado vai dizer que um dia João estava na ilha de Pátimos para morrer. João foi aquele discípulo íntimo de Jesus. Foi aquele que na crucificação ficou vendo toda a crucificação e recebeu a última profecia com Jesus ainda encarnado. João estava embaixo da cruz e ali estava a mãe de Jesus. E aí Jesus olha então para Maria, sua mãe, e diz: mulher, agora aí está o teu filho. Homem, a partir de agora aí está a tua mãe. A partir daquele momento, João recebeu Maria na sua casa e começou a cuidar dela. Ali uma nova família foi constituída. Foi para João que ele liberou essa palavra. João foi aquele que na última ceia, Pedro olhou para ele e disse: pergunta para o mestre quem é que vai trair. E João estava deitado, reclinado no peito de Jesus. Ele era muito íntimo do Senhor. Esse João, depois que Jesus morre e vai aos céus, ele é preso e é colocado em uma ilha carcerária para morrer. Passa anos naquele lugar e sem perspectivas de ser solto. Era uma ilha para a morte. E aí um dia, quem sabe um dia como hoje, João estava lá e estava se lembrando do seu amigo Jesus. Que lindo é ter Jesus como um amigo. Que lindo é poder se lembrar de coisas que você viveu com o seu amigo Jesus. Que lindo é ter a convicção de que Jesus está te vendo agora. Assim como naquele dia em Jerusalém, naquela sinagoga, ele entrou e viu aquela mulher. Ele entrou aqui e hoje está te vendo, está te dizendo: eu te conheço por dentro. Sei as dores que você carrega, as expectativas que você carrega, as dores, os traumas. Eu conheço tudo e com um toque eu posso mudar a tua história hoje. João está nessa ilha e de repente o texto diz que no dia do Senhor, no domingo, no dia da ressurreição, anos depois, já velhinho, ele escuta uma voz como que de trombeta. E esse som que ele escuta estava atrás dele. João vai receber o Apocalipse. Jesus vai mostrar para ele coisas que vão acontecer ainda no final da história. Jesus vai mostrar para João o futuro. Mas para ver o futuro, João precisou se virar para trás. Ou seja, só vai ver o futuro quem tem Jesus no seu passado. Você só vai chegar lá naquele dia de salvação se hoje, no teu presente, Jesus estiver. Então naquele grande dia, você vai olhar para trás e vai dizer: valeu a pena. João escuta a voz de trombeta. E ele se vira, e quando ele se vira, ele vê 7 candelabros de ouro. No meio desses candelabros, ele vê alguém andando no meio desses candelabros. E quando ele levanta o seu rosto, ele vê Jesus. Ele vê o seu amigo foi o visitar naquela ilha que ele estava abandonado para morrer. Os amigos naturais, os discípulos, os apóstolos não podiam mais visitar João, a maioria já tinha morrido, mas Jesus, que não é como homem, jamais se esqueceu do seu amigo, e nos últimos dias foi lá visitar o seu bom amigo. No dia em que os amigos naturais faltarem porque o dinheiro foi embora, Jesus não te abandona. No dia que teu currículo não for tão bom para passar naquele processo seletivo, Jesus não te abandona. No dia em que você estiver num lugar longínquo e nem internet, celulares, nenhuma conexão humana for capaz de te conectar com a tua família ou com as pessoas da civilização, lá naquele lugar, Jesus não te abandona. João vira e vê Jesus.
E quando ele vê Jesus, ele não vê mais o Jesus esfacelado da cruz, ele não vê mais o Jesus mutilado, ele não vê mais aquele Jesus que estava todo ensanguentado e que na cruz do Calvário disse: aí agora está tua mãe. Não, agora quando ele vê Jesus com uma veste de linho branco limpa. Em volta do peito de Jesus não tinham mais as marcas das chibatadas, agora ele tinha um cinturão de ouro em volta do seu peito. Da sua boca saía uma espada aguda. Nos seus pés, não agora mais a sujeira do mundo, não mais agora o sangue que escorreu e ficou grudado na crucificação, não, agora nos seus pés uma bota como de bronze reluzente, diz a palavra. Uma capa e uma inscrição na sua capa e na sua coxa que está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A sua cabeça e os seus cabelos brancos como a neve, e os seus olhos, nos seus olhos havia fogo, chamas de fogo nos olhos de Jesus. Esse Jesus que entrou na sinagoga e viu aquela mulher, o seu olhar já tinha chamas de fogo. Esse Jesus que hoje está aqui te chamando, o seu olhar é com chamas de fogo. E essa chama de fogo é para te dizer: se você está morno, eu vou te aquecer. Se você está frio, eu vou te descongelar. Esse fogo é para te aquecer, é para te purificar. Esse olhar de Jesus é para te colocar de pé, quente na sua presença. Agora, o mais lindo do olhar de Jesus como chamas de fogo é para aqueles que estão longe. Porque existem pessoas que já estiveram em um lugar mais próximo. Existem pessoas que olham para a sua vida com Deus e já estiveram em um lugar de mais intimidade. Quem sabe você que está me ouvindo agora, você mesmo diz: olha, eu já estive num lugar mais próximo. Coisas aconteceram e aos pouquinhos eu fui me afastando. Vim parar aqui hoje por uma jesuicidência, me convidaram, eu vim porque não queria ficar sozinho, e aqui eu estou, e agora eu estou escutando essa mensagem que diz: talvez um dia você já esteve em um lugar de mais calor, de mais fervor, de mais entrega, e hoje você se sente um pouco distante. Para você, o olhar de Jesus também é um olhar com chamas de fogo, e esse olhar para quem está distante de Jesus, é um olhar que no meio da distância, da escuridão e das trevas, brilha com chamas de fogo, como se fosse um farol iluminando o caminho de volta. Jesus te vê e diz: ei, vem, eu estou com os braços abertos te esperando. Jesus te vê e com esses olhos com chamas de fogo, Ele diz: eu tenho um plano extraordinário e maravilhoso para mudar a tua vida. Não tenha medo, não tenha vergonha, apenas levante-se e venha, o caminho já está iluminado, aquecido e protegido. Essa é a noite de voltar a ferver na presença de Jesus. O texto diz que Jesus vê. E o mais lindo é que a visão de Jesus não é como a nossa, intermitente. Hoje, meditando nesse texto, eu ficava pensando: Deus, como seria bom se eu tivesse visão de raio-x. Porque às vezes o Davi sai dos meus olhos e se enfia em uma gaveta, se enfia em um armário, entra dentro do guarda-roupa, eu digo: Davi! E como boa criança, às vezes ele não responde. Eu digo: filho, eu vou aí, hein? E como boa criança, ele resiste. E aquele silêncio paira no ar e eu fico: bom, ele está em casa, nenhum perigo existe. E o coração de pai diz: não, vai lá ver, ele pode estar aprontando alguma. E às vezes eu estou relaxado no sofá, vendo uma TV, lendo a Bíblia, descansado. E se eu conseguisse ter um olhar que perpassasse as paredes e visse o meu filho, aonde ele estivesse, eu ficaria tranquilo. Mas a visão humana não é assim. Às vezes, as pessoas saem do nosso raio de ação. Às vezes os pais vão sair do nosso raio de ação, os amigos vão sair, o pastor vai sair. Em alguns momentos a gente não vai conseguir enxergar aqueles que amamos.
Agora, o bom de andar com Jesus também é isso, que esses olhos como chamas de fogo, eles estão sobre toda a terra, diz a palavra. Se nós mergulharmos no mais profundo abismo, ali a presença de Jesus está. Se nós pegarmos e voarmos nas asas da alvorada e formos para os confins da terra, lá a presença do Espírito de Jesus também está, diz a palavra. Jesus não apenas vê, Ele sempre vê. Teve um dia em que o Senhor Jesus estava no começo do seu ministério. E os discípulos estavam apaixonados por Ele e começaram a contar a novidade para todo mundo. André, Pedro, Filipe, eles começaram a contar a novidade para todo mundo e a dizer: nós achamos o Messias. Nós achamos aquele de quem falavam as Escrituras. Nós achamos o Salvador, o Messias está entre nós. E um dia eles foram contar essa novidade para chamar Natanael. E o texto vai dizer que Natanael, ao receber a boa notícia, os discípulos chegam dizendo: olha, o Salvador chegou, nós encontramos o Messias, aquele de quem as Escrituras, os profetas declaravam, ele chegou. E Natanael pergunta: de onde é? Então os discípulos vão dizer: Jesus de Nazaré. Então Natanael vai sentenciar: pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Pode alguma coisa boa vir de Itajaí? Pode alguma coisa boa sair aqui do São João, do São Vicente? Pode um peixeiro aqui da nossa região? Pode alguma coisa boa se levantar desse lugar? Porque às vezes o lugar da onde você vem gera uma marca, mas isso não pode te impedir de ir para o lugar que Jesus te projetou para ir. Por muitas vezes eu entrei em lugares que as pessoas perguntavam: de onde você é? E eu enchi o peito e dizia: Itajaí. E o pessoal dizia: onde? Porque na minha cabeça Itajaí era o centro do vórtice do universo. E em outros lugares eu chegava e me perguntavam: de que família você é? Eu dizia: meu pai é o seu Zi. E o seu pai faz o quê? Ele trabalha em que área? Ele é um empreendedor? O que ele faz? Não, meu pai é pedreiro. E a sua mãe? A minha mãe cuida de casa. Talvez você veio de um lugar muito simples, muito humilde, mas Jesus tem poder para te transportar ao destino que Ele te projetou. Talvez a sua oração muitas vezes foi: por que nessa casa? Por que nesse lugar, Senhor? Eu não pedi. O Senhor não errou o teu destino, o Senhor não errou a caminhada, o Senhor não errou o plano. Existe uma rota perfeita que vai te levar a um destino de promessas cumpridas para a glória de Deus. E esse lugar chama-se Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Natanael diz: pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Então os discípulos insistem: venha e veja. E quando Natanael chega perto de Jesus, Jesus vai dizer: aí vem um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Porque eu te vi debaixo da figueira. E Natanael olha para o Senhor e diz: de onde me conheces tu? E Jesus diz: eu te vi debaixo da figueira antes que te chamassem. Então Natanael surpreendido. Qual foi a surpresa de Natanael? É porque ele estava em um lugar onde não tinha olhar humano sobre ele. Ele estava em um lugar onde os olhares humanos não alcançavam. Mas quando ele chega, Jesus diz para ele: ei, você estava em um lugar onde a visão humana não te alcançava, mas eu que tenho olhos como chamas de fogo, nunca deixei de te ver, eu sempre te vi. Ei, naquele dia, daquele acidente que parecia sorte, não foi sorte, foi Jesus, Ele estava te vendo.
Naquele dia que era para tudo dar errado e você saiu ileso, não foi sorte, foi Jesus. Ele sempre te viu, Ele sempre te vê, Ele sempre nos verá. Jesus é Deus. E essa é a segurança. Como missionário, muitas vezes estamos em lugares de conflito. Me lembro do dia em que chegamos na África, depois de ter passado 7 dias, depois de ter passado um furacão. O furacão devastou a nação, aldeias, tribos inteiras foram dizimadas. Não é que caiu, acabou, não existia mais, foi terra arrasada, milhares de pessoas morreram. O lugar era um lugar onde não tinha comunicação, internet, telefone. As pessoas saíram para pescar com as suas jangadas. Muitos saíram e no meio do caminho veio o furacão e matou a muitos. Quando nós chegamos lá, o mar estava devolvendo os corpos daqueles que morreram no mar. A praia inundada com cadáveres. Cólera explodindo para todos os lados. E no meio da viagem eu fui contraído, eu fui acometido por aquela cólera. Deixamos as bagagens, deixamos tudo no meio da aldeia e começamos a fugir e a correr daquele foco de cólera. As pessoas na aldeia morrendo, nós saíamos e as pessoas eram jogadas nas valas. No terceiro dia fugindo, encontramos um lugar, ficamos em um hotel semi-destruído que sobrou no centro de uma cidade. E naquele dia eu já não tinha mais forças, eu já dormia no banheiro. Em uma daquelas noites eu não tinha mais força para tomar água, para tomar os remédios, e eu fiz uma oração dizendo: Jesus, eu vou morrer aqui, Senhor. E eu me lembrava, eu ainda não tenho filhos, e o Senhor me prometeu que eu seria pai de família. O Senhor disse que um dia eu iria morar no Uruguai e que eu iria ver um avivamento acontecendo na América Latina. E ainda não aconteceu nada disso, Senhor, mas a Tua vontade é soberana. E naquele dia o Senhor, que tem olhos como chamas de fogo, que vê todos os lugares, naquele banheiro onde ninguém me via, o Senhor me viu. E o Senhor me disse: não, tu não vais morrer, mas eu estou permitindo que tu passe pelo que eles passam para saber a dor que eles têm. Voltei para o Brasil, passei dias em tratamento. Quando eu cheguei aqui, fui ao hospital, olhei para o médico e o médico perguntou: de onde você vem? Eu falei: da África. E ele disse: você tem todos os sintomas de cólera. E eu falei: eu creio que sim, porque lá tinha uma pandemia, tinha estourado uma explosão de cólera para todos os lados. E ele disse: mas não pode ser cólera. Os exames dizem que parece ser, mas não pode ser. E eu perguntei: por que não pode? Ele disse: porque ninguém com cólera aguentaria 3 dias. Você já está 7 dias e vive e se recuperando. E naquela hora eu me lembrei: foi Deus quem me guardou. E hoje eu estou aqui para te contar essa história, para te dizer: você serve o mesmo Jesus que sempre te vê. Não existe lugar muito distante que Jesus não possa te alcançar. Não existe família difícil que Jesus não possa mudar. Não existe situação difícil que Jesus não possa reverter. Jesus pode tudo em todos. Ele é Deus.